Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez aqui estamos. Obrigado a todos mais uma vez. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, hoje o programa leva o número 2380. É programa que não acaba mais. Tanto é que no último dia 1º de abril próximo passado, a gente completou exatos 11 anos no ar. Espetacular, graças à colaboração, à interação dos nossos queridos e amáveis telespectadores, que lá no comecinho, olha a diferença que faz uma década, era tudo por telefone. Hoje em dia é tudo por computador. É só você clicar, digitar www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, eu sempre digo, o mais não use o símbolo matemático, escreva-o por extenso, M-A-I-S. Ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Aí vai abrir a front page, a página principal da televisão, da TV Mais. Aí tem os ícones de todos os programas. No caso, você clica em cima do Show Mais. Aí aparece a nossa página principal. Logo à esquerda, você vai ver um playlist com uma relação de todos os programas. Você escolhe o tema, você escolhe os convidados, aí você clica e assiste na íntegra, de qualquer parte do planeta Terra. Assim como este programa aqui, agora, às 18h06 desta terça-feira, dia 21 de julho de 2015, estamos indo, repito, para todo o planeta Terra. Participem, um abraço para o pessoal de Ushuaia, na Patagônia, Argentina, e os mais recentes agregados de Calafate. Lá é muito frio, eles dormem muito cedo e ligam a televisão, fica aquela filharada toda, que eles têm bastante filhos, e a pinguinzada também, tem sempre aqueles pinguins amigos. Gente, vamos começar de imediato o programa, porque hoje nós vamos fazer uma viagem muito especial. Nós vamos fazer uma viagem à Lua. Eu quero saber se o nosso departamento operacional, além das funções eletrônicas e técnicas, se esse pessoal está preparado para esta viagem para a Lua e se estão querendo, se estão afins de ir para a Lua. Digam sinceramente, resposta curta e grossa, sim ou não? Sim! Tem gente animada. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para a decolagem imediata. Vamos então fazer uma viagem à Lua. Levanta aí, Jimmy Cliff. E nós estamos recebendo para este tema muito importante o Daniel Rutkowski Soler, coordenador científico do Planetário e do Teatro Digital Johannes Kepler. Daniel, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande em recebê-lo. Palmas para o Daniel. Estamos também recebendo o educador do Planetário e do Teatro Digital Johannes Kepler, o Marcos Pedroso. Palmas para o Marcos também. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Ô Daniel, vamos fazer um pouco de fofoca nesse primeiro bloco. Nós vamos sair realmente para essa viagem à Lua a partir do segundo bloco. O que te levou, o que te canalizou para essa função que você tem hoje, coordenador científico do Planetário? Como esse amor foi desperto em você? O que você fazia antes? Olha, eu comecei a me enveredar para a astronomia, conhecer um pouco mais da astronomia, foi já na época do ensino médio. Eu pensava em, de repente, fazer engenharia, fazer física, né? E aí eu fui assistir uma palestra do professor, o famoso professor Roberto Bosco, lá do IAG,
lá da Cidade Universitária, da USP, e ele apresentou o curso de astronomia que havia lá, física com habilitação em astronomia na Cidade Universitária, e eu me apaixonei ali pela ideia, né, poder trabalhar diretamente com astronomia. Fui fazer a faculdade e acabei... Isso faz quanto tempo? Isso foi... eu entrei em 2003 na faculdade, a partir de 2004 comecei a frequentar as aulas de astronomia, e em 2005 eu tive a oportunidade, já meados de 2005, de começar a trabalhar como voluntário no planetário do Parque do Carmo, lá na cidade de São Paulo, lá na Zona Leste. Comecei a trabalhar como voluntário, surgiu a oportunidade de trabalhar como estagiário no ano seguinte, peguei essa vaga de estágio junto de mais algumas pessoas, e no final daquele ano, infelizmente, o planetário do Parque do Carmo, ele fechou, né? Ele teve problemas com o prédio e tal. E aí, o equipamento? Saiu de lá? O equipamento continuou lá, o equipamento acho que continua lá até hoje, inclusive. Eu não tive mais notícias realmente, mas infelizmente o projetor planetário de lá ficou um bom tempo parado, né? O que é um pecado, né? É um grande pecado, infelizmente é um grande pecado, é um equipamento formidável, um dos equipamentos mais modernos que havia e que até ainda há no Brasil, né? Mas aí no final daquele ano eu fui, junto de outras pessoas, fomos transferidos para o outro planetário de São Paulo, o planetário do Parque Ibirapuera, que é tradicional, super tradicional, né? Foi inaugurado em 57, quando o planetário do Ibirapuera reabriu as portas, que ele tinha passado por um tempo de reforma, né? E aí eu fiquei de 2006 até 2010 trabalhando no planetário do Ibirapuera. Fazer astronomia e conseguir trabalhar no planetário é que nem ser jogador de futebol e ir para a seleção, é isso? Pode dizer que eu estou realmente muito feliz, é um grande sonho estar trabalhando com algo que eu realmente gosto, né? Eu sempre tive essa coisa, sempre falei para as pessoas, assim, até hoje, quando eu já dou aulas, assim, eu falo, tente fazer algo que você realmente gosta ao longo da sua vida, porque você vai... Não resta dúvida. Você vai trabalhar, você vai acordar todos os dias. Você não vai trabalhar nunca. Pois é, você vai sempre se divertir, não trabalhar. Né? E é o que eu sinto todos os dias, né, trabalhando no planetário. E você, Marcos Pedroso, conta um pouco da tua história aí, até chegar como educador do planetário, tá no Johannes Kepler. Sim, desde criança eu fui curioso, né? Sempre quis entender o funcionamento da natureza e sempre correr atrás disso. Eu sou formado em biologia, eu sou biólogo, né? Então adoro a biologia, adoro o meio ambiente. E eu fui convidado a trabalhar no planetário Johannes Kepler, estudar um pouco sobre astronomia, já tinha essa curiosidade sobre o tema, mas trabalhando no planetário e entendendo um pouco da astronomia, eu pude ampliar um pouco a visão, entender como é que é o funcionamento do planeta Terra e o planeta Terra inserido no universo. Minha história começou aí, pela essa curiosidade, essa paixão que eu tenho pela ciência e essa vontade de poder ensinar a ciência. Tanto é que agora eu faço mestrado em ensino de astronomia, né, tentando linkar a biologia com a astronomia e a gente tenta divulgar dá samba, né? Biologia com astronomia. Dá um samba perfeito, né? Que você consegue ter uma visão mais ampla do cosmos, né? E começa a perceber e as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça. Eu costumo dizer que fazendo astronomia, entendendo um pouco da ciência, você exercita a humildade, né? E a gente percebe como a gente é pequeno no cosmos, né? Que ao mesmo tempo que a gente é pequeno, a gente tem uma importância aí fundamental. É muito bacana isso. A gente ouve, né, no decorrer, desde que o homem chegou à Lua, se ele teria realmente chegado à Lua. Já assisti vários documentários, inclusive muito bem feitos, que analisavam as pegadas no solo lunar, que analisavam as sombras dos próprios astronautas e da bandeira dos Estados Unidos, analisavam o vento batendo na bandeira, que não tinha vento lá, como é que a bandeira... O que vocês acham disso? O homem foi à Lua, sim, sem dúvida. Com certeza ele foi à Lua. E, de fato, tem toda um folclore, né, em cima dessa questão, porque de fato foi algo fantástico, foi algo inovador, algo espetacular naquela época, na década de 60, com toda ainda a tecnologia precária comparada com o que a gente tem hoje, conseguiu-se, né, fazer esse desafio de levar um homem à Lua, né? Foram realmente grandes heróis, aqueles que se sujeitaram, porque era um grande risco de vida você conseguir... de uma coragem infinita, né? Coragem absurda, né? Foram homens que colocaram seu nome na história da humanidade, sem dúvida. Porque em chegando lá, depois de ter feito todo o serviço que eles fizeram, eles tiveram que voltar para a nave, né? Para
Pois Olha é. se não dá qualquer zebra na parte Pois é. operacional. Foi uma coragem extrema, né? Exato. Um módulo lunar pousando no satélite, eles fazendo algumas experiências, depois voltando, acoplando no módulo que ia voltar para a Terra, né? Foi uma coragem... É claro que assim, a gente, por mais que possa ter críticas contra Estados Unidos, norte-americanos, mas é claro que eles fizeram a coisa muito bem feita. Eles realmente eles não foram lá e vamos fazer, eles foram fazendo o programa Apollo, que levou o homem à Lua, foram vários. Foi a primeira vez com tripulação, né? que desceu na Lua. Que desceu na Lua. Teve alguns astronautas que tiveram o privilégio, a honra de ir até a Lua, dar uma volta na Lua e voltar. E não pisaram. Né? Tá. Foi o Neil Os que Armstrong. acompanharam. Quem pisou foi o Neil Armstrong e o Neil Armstrong. Buzz Né? Aldrin. Mas é que antes da Apollo 11, teve alguns que foram lá só para... Eles foram treinando, eles foram fazendo cada uma... Apollo 1, Apollo 2, eles foram fazendo cada teste até na Apollo 11, ok, nós conseguimos descer lá e descer. Né? Foi uma evolução, né? Foi gradual. A gente costuma dizer que teve a parte chamada Mercury, né? Que teve testes de acoplagem inicialmente no espaço, né? Foi aí que o astronauta afirmou um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade. Exatamente. O Neil Armstrong ele fala isso no momento Eu acho que eles tiveram mais ou menos coragens do que os desbravadores dos 7 mares, que na época também, com a tecnologia da época, se você chegarem perto de uma caravela, a caravela não é aquilo que a gente pensa, não. Uma coisa enorme, bem pequenininha, né? As condições mínimas. Eu acho que dá você pra pode comparar assim, com as grandes navegações, sim, porque naquela época também foi um avanço, né? Danado, o homem conseguiu ampliar a sua visão, o seu conhecimento do mundo naquela época. De certa maneira... O paralelo é perfeito. Exatamente, de certa maneira o avanço na Lua também, a chegada na Lua... E os mapas, né, geográficos que eles fizeram na época, comparados com as fotos de satélite agora, são praticamente perfeitos. Exatamente. As pequenas curvinhas, as entradas, as baías, aquela coisa toda. Exatamente. Perfeitamente. Realmente os seres humanos, ao longo da história, a gente tivemos vários seres humanos que realmente contribuíram muito para a evolução da ciência, das tecnologias e que deixaram seu nome e a gente conhece na história vários nomes. Claro que muitos outros nomes a gente não conhece, mas existem muitos nomes importantes. Eles trouxeram, Daniel e Marcos, vários quilos de pedras, solo lunar, aquela coisa toda, que me parece que foram distribuídos, não é, para vários institutos de ciência. Vários institutos de pesquisa, aquela coisa toda. Qual a conclusão melhor que se tira disso? Que proveito se tirou desse solo lunar? Principalmente o entendimento geológico do satélite, né? Também esses estudos geológicos também auxiliaram até para entender as possíveis origens do nosso satélite natural. A mais aceita, que é a teoria do Big Splash, que é a Lua, certamente, ela se formou de um grande impacto que a Terra sofreu no passado, né? Então esses estudos geológicos mostraram esse caminho também, principalmente sobre a origem da Lua e todo o processo da formação do Sistema Solar também, né? Tudo que a gente consegue descobrir, seja na Lua, seja num asteroide, num cometa, de alguma forma nos traz informações sobre a história do Sistema Solar. Porque tudo que acontece aqui na Terra é passageiro, né? Por conta da erosão, por conta a gente não tem, por exemplo, uma cratera, com o tempo ela vai se deteriorando, coisas vão se modificando, mas na Lua, ou no asteroide, você não tem ar, você não tem... são muito poucas vezes em que você perde ali uma informação. Então, quando você vai numa cratera na Lua e você colhe materiais ali da superfície da Lua, você está conseguindo estudar como que era aquela região há milhões de anos atrás. Então, você consegue ter um histórico, um estudo histórico ali de como que é... Pelas camadas também, né? Também é possível você fazer... Eles fizeram pequenas perfurações também, conseguiram colher amostras de regiões um pouco mais aprofundadas, pequenos buracos, né? Mas naquele momento foram trazidas várias rochas que estavam ali próximas, né? Possíveis, né? Deles colherem ali naquele momento, né? Que a Apollo 11 foi uma em que primeiro trouxe o que estava ali perto, né? Aí teve depois a Apollo 12, a 13 não, né? Mas é a 14, a 15 que também colheram mais e mais rochas, exploraram ainda mais, né? A Apollo 11 ficou ali pertinho do módulo lunar, né? E o interessante, Darcy, que essa coleta desse material lunar e essa distribuição para esses institutos foi também uma prova de como foi para a Lua, né? Que todos esses institutos, eles perceberam que essas rochas não são terrestres. Não tinha nada a ver com a Terra. Não tinha nada a ver com a Terra, são realmente rochas lunares, né? Uma prova importante
que mostra que o homem realmente esteve na Lua, coletou material, fez algumas pesquisas. E teve outras, por exemplo, a própria Rússia, né, a União Soviética, eles também chegaram a mandar sondas que coletaram, só que sondas robóticas, que conseguiram coletar um pouquinho de material, não, né, tantos quilos, mas alguns gramas de material lunar, e você pode fazer a comparação. E foi feita a comparação e batia perfeitamente. Inclusive, eu estou pensando agora, né, com esses quilos todos que a Apollo trouxe, o módulo poderia nem decolar, né? Pois é, mas isso é uma coisa interessante. Já ali na Apollo 11, foram deixados vários materiais que estavam na nave, foram colocados ali, deixados ali como lixo, Então, para diminuir o peso, né? Diminuir a massa do módulo para que pudesse colocar mais massa. Bem bolado. Foi bolado. bem pensado. Né? Então, mas desde materiais, por exemplo, até sacos de urina e fezes, por exemplo, até algumas ferramentas que eles não precisavam mais, deixaram ali. Botas, deixaram detritos. Já deixaram Se bem detritos. que a origem da Lua, está lunar. valendo, podia ser de um choque de detritos do universo com não sei o quê. Será que começou assim, dessa maneira tão estranha? Uma da teoria que como eu disse, né, a teoria do Big Splash, é que bem no início da formação do Sistema Solar, um objeto do tamanho das dimensões de Marte se chocou com a Terra em formação, né? E nesse impacto foram lançados detritos no espaço, e através da gravidade houve essa aglutinação desses materiais, formou-se a Lua, né? De certa maneira, a Lua se formou aí num desastre, né? É interessante, né? Porque a Lua é lindíssima, né? Belíssima. Perfeita, e né? Dizem, principalmente os astronautas que lá estiveram, que a Terra é maravilhosa também, né? É de um azul fantástico, Sim. né? Que são os mares, os oceanos. Sim. Não é? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu já estive na Faculdade de Geologia de Ouro Preto, muito famosa, inclusive. Aí eu meti a mão no meteorito lá, que estava em exposição. Parece que é aço puro. Aço puro. Ferro, né? Sim. Impressionante. Impressionante. Ó, essa é a nossa homenagem aí com o Blue Moon. Legal. Estilizado. Mas estilizado já de 30 anos atrás, isso aí. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Esta é a música que há décadas faz sucesso e fala da Lua, que é Moonlight Serenade, a serenata da luz da Lua, com o Glenn Miller, não é? Que traz para a Terra todo o romantismo da luz da Lua. Agora, se a gente for procurar músicas com lua, estrela e amor, milhares e milhares que motivaram e comoveram os autores. Então, nada mais gostoso do que namorar na base do Moonlight Serenade. Eu sempre falo logo na abertura do programa que nós temos 5 patrocinadores oficiais que vocês ficam sabendo logo no início, logo após o Dom Nelson Westrop, com as palavras maravilhosas de fé, de carinho, que ele traz para a gente todos os dias, às 6 horas, a hora da Ave Maria. Além desses 5 patrocinadores oficiais, nós temos um que está conosco, por isso que ele é ao concurso, desde o primeiro programa. Ah, mas você falou agora há pouco que o programa tem 11 anos. Pois é, então, ele está há 11 anos com a gente. É um espetáculo, eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Olha a fachada aí, minha gente, todinha de vidro temperado, para com isso. A loja toda é uma vitrine, a loja toda é um showcase. Milhares e milhares de artigos lindos, maravilhosos, a preços acessíveis e diferenciados. Vocês querem conhecer de perto? Vem, vamos adentrar. Me dê sua mão, por gentileza. Venha comigo.
Agora, a gente recomenda, vá com uma amiga, passe uma tarde gostosa lá, toma um cafezinho, toma um chazinho com as especialistas que tem lá e você vai adorar as sugestões que elas vão dar para vocês. LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema Viagem à Lua e neste bloco nós temos imagens sensacionais. E nós estamos recebendo o Daniel Rutkowski Soler, agora acertei, coordenador científico do Planetário e do Teatro Digital Johannes Kepler, que foi outro cabeça também. Fantástico. Ah, saber coisa assim lá longe, que é um visionário. Com certeza. Aliás, vou te falar um negócio, antigamente os caras, tá certo que o conhecimento era menor sobre tudo, mas eles não eram fracos não, viu? E com pouca ferramenta tecnológica. Desenvolveu muitas coisas, revolucionou com a ciência. imaginação, com a imagination. Exatamente. Não é? E o Marcos Pedroso, que é educador do Planetário e também do Teatro Digital Johannes Kepler. Daniel e Marcos, fiquem à vontade. O que nós temos nessas imagens? Bom, nós temos... Nós vamos mostrar já. Eu quero só ok. um... Então, nós, um pré-jogo. Nós convidamos, né, vocês para conhecerem lá a nossa casa, conhecerem o Planetário e conhecerem um pouco de como que funciona, né? Nós temos um espaço, além da sala de projeção, onde nós fazemos as sessões de planetário, nós também temos ao redor, nós temos um laboratório astronômico onde nós convidamos as pessoas para se aprofundar em alguns assuntos, né, da astronomia, da astronáutica, e conhecer por meio de painéis, por meio de exposições. E também, mais recentemente, nós inauguramos um espaço externo, né, do planetário, que é o Núcleo de Observação do Céu, nosso NOC, que é um observatório onde nós também convidamos o público para fazer observações diretamente com meio de telescópios, do Sol, da Lua, dos objetos astronômicos. Né? Então, foi essa estrutura nossa que nós apresentamos para vocês lá. Infelizmente, a gente que mora em grandes cidades, né, que a nossa região é uma região enorme, a gente não tem muito contato com o céu. Não é? Mas quem mora na zona rural, gente, conhece o Milky Way, né? a Via Láctea. É uma coisa fantástica. Você fica parado, estupefato de olhar para a Via Láctea. Uma noite enluarada no interior, parece que acenderam a luz. Exatamente. Não é? Você pode caminhar tranquilamente que você enxerga tudo. Sim. Aqui tanto faz lua cheia, lua... O quarto minguante, chovendo, não chovendo, é tudo a mesma coisa. Eu acho que essa é a grande importância dos espaços como planetário, né? De resgatar esse conhecimento. Né? As pessoas que moram nos centros urbanos, que como em Santo André, realmente perdem o privilégio de ter essa visão do céu da natureza, né? Que é algo espetacular. Nossa, é lindo. Então, quem não tem condições de viajar, de fazer realmente, procurar espaços onde não haja poluição luminosa, né, realmente, eu acho que o melhor lugar é o planetário. Então, o planetário é um lugar onde a gente consegue realmente fazer as pessoas se emocionarem. Legal, você complementou bem o que eu falei. É exatamente isso. Vamos mostrar as imagens e vocês vão explicando? Então, por favor, minha querida Carol O'Carroll, um sucesso do Nil Sedaka também, uma homenagem à Carol, a nossa diretora de TV. Eu não sei se já estamos preparados. Alô, Houston, we got a problem. Como é que está aí, Pedrinho? Você Então vamos lá, então. Fiquem à vontade, senhores. Esse é o espaço novo, né, que o Daniel falou, que é o NOC, é o Núcleo de Observação do Céu, né? Várias atividades a gente está desenvolvendo lá. Nesse mês de férias a gente está fazendo observação do Sol com equipamentos especializados, né? A gente consegue observar alguns detalhes que atualmente a gente não consegue observar, né, como manchas solares, protuberâncias no Sol, alguns detalhes interessantes. A entrada do nosso planetário, né? O planetário de Santo André é interessante porque ele tem um laboratório temático, nós temos aí o nosso projetor planetário central, ele faz uma simulação do céu, um céu sem poluição química e luminosa, um céu com até 6.000 estrelas. Puxa! Muito bonito de se observar. E a Lua não pode faltar lá também, né? Nós temos uma parte do nosso laboratório só falando da nossa Lua, falando um pouco sobre as missões Apolo também. E aí algumas imagens das sessões que nós projetamos. Então aí os planetas, a Lua, né, nebulosas, o universo profundo. Né? Lá no planetário nós temos realmente o que há de melhor em tecnologia no país para a exibição de espetáculos como esse.
né? Então, durante os 50, 60 minutos que a gente convida as pessoas para conhecer um pouco de astronomia... É o tempo de duração, 50, aproximadamente 60. de uma sessão, a gente exibe desde o céu estrelado, com aquele projetor planetário, e outros projetores de vídeo chamado Full Dome, né? Projetores que projetam em todas as direções nebulosas como essa que vocês estão vendo agora. Então, imagina você dentro de uma sala, como se fosse uma sala de cinema, só que você olhando para cima, com uma cúpula, e você entrando, né, dentro de uma nebulosa como essa. Então, a sensação de imersão é algo fantástico. Som estéreo, né? Fantástico. Realmente a gente convida mesmo, só indo lá para realmente saber o que a gente está falando, entender o que a gente está falando. E agora escureceu. Ah, olha lá. Pois é, a gente está mostrando algumas cenas aí. Isso aqui é uma simulação da formação da Lua. Exatamente, aquilo que a gente estava falando. Supostamente aí foi essa a colisão. A formação. Uma a possível, né, origem da Lua foi essa colisão aí que surgiu o nosso satélite natural. Então, em algum momento ali da história, né, lá bilhões de anos atrás, houve uma colisão da Terra com um objeto que estava passando perto, que possivelmente era muito próximo do tamanho de Marte, não exatamente Marte, mas alguma coisa tão grande quanto, colidiu e daí os detritos formaram, então, a nossa Lua. É uma imagem de um cometa também. O planetário é uma ferramenta fantástica para a gente que quer divulgar a astronomia, né? A gente consegue abordar vários assuntos relacionados à astronomia, que é uma ciência ampla, né, diversificada, e ela consegue se conectar com outras ciências, e o planetário te dá essa possibilidade de você abordar isso. É a imagem de um oceano, né, que a gente também consegue, né, um teatro digital. Exatamente. Também, a gente pode mostrar o fundo do oceano. Tem a ideia da dimensão do diâmetro da Lua? O diâmetro da Lua... 3.000 e poucos quilômetros, seria isso ou não? A Lua a Terra é 4 vezes maior que a Lua. A Terra, exatamente, 4 cerca de 3 a 4 vezes maior. 3 vezes maior, né? E se você pegasse a Lua e trouxesse ela para pertinho do planeta Terra, a Lua cobriria perfeitamente o nosso país, o Brasil. Ah, tá. Se você andasse o Brasil de fora a fora, do Oiapoque a Chuí, você teria a Lua para todas as direções. Tá. Se a Lua estivesse bem pertinho, ela está bem distante de nós, 384 mil quilômetros de distância. A Lua tem esse diâmetro meio, aproximadamente 3.000 e poucos quilômetros de diâmetro. Isso. Mas acessível, né? Ao homem, tanto é que já chegamos lá. Agora, outros planetas, eu vou te falar, hein? O cara sai daqui novinho, tem que pôr um bebê a bordo para chegar lá então, velhinho já. Dormir. E sem volta, hein? Pois é, essas são questões que hoje em dia se discute, né? Por exemplo, a ida do homem a Marte. Né? Isso é uma coisa que já tem gente pensando seriamente nisso. Né? Existem até programas que dizem, né, que em 10 anos já vão levar seres humanos para pisar em Marte. Eu acho um pouco ainda cedo para isso, mas tem gente que está já dizendo um sonho, que eu acho que talvez para o futuro, né? Porque atualmente o homem talvez não tenha essa... Os próximos 50 anos, certamente. Sim. Certamente. 50 anos é mais do que suficiente para a gente chegar lá em Marte. Acho que a gente vai ter viagens tridimensionais, nós vamos mudar de dimensão em poucos segundos, só pode. Para fazer viagens longas, assim, astronômicas, tem que só com esse tipo de tecnologia, né? Porque... Mas quem quiser ir lá no planetário já vai poder sentir um pouquinho consegue, disso. Consegue no planetário, a gente consegue viajar pelo sistema solar, né? Conhecer um pouco dos planetas, né? E esse daí é o nosso laboratório, é o mapa da Lua. Exatamente. E ali são as missões onde o homem pousou na Lua, né? É um pedacinho aí do nosso laboratório. Nós temos uma parte do sistema solar, né? E as curiosidades que está escrito lá? Principalmente os locais, né? Onde as Apolos pousaram e tudo mais. A gente descreve um pouquinho sobre toda essa... Mar da Tranquilidade, missões, mar não sei o quê. Exatamente, foi a primeira região onde o homem pousou, né? O Mar da Tranquilidade. Exatamente. Uma das regiões escuras ali da Lua. Muito legal, muito legal. Vamos, e o planetário está à disposição, eu ouvi dizer que ele é concorrido. Sim. Se deixar para pegar o ingresso lá, precisa de ingresso para entrar no planetário. Sim, exatamente. Aos finais de semana nós temos... É no Parque Sabina, né? Exatamente, fica dentro do Parque Sabina. Né? O Parque Sabina fica aberto aos finais de semana do meio-dia às 6 da tarde. E nós oferecemos sessões ao público às 1h30 da tarde e às 4 horas da tarde, né? Então, nos últimos finais de semana, agora nas férias, meio-dia e meia, já está lotando, as pessoas já pegaram todos os ingressos. Então, realmente, para... E quantas pessoas cabem? 230 pessoas. Nossa, já esse horário já está tudo... Pois a gente recebe lá centenas, às vezes milhares de pessoas num final de semana, né? A narração é gravada? A narração é ao vivo. Ao vivo. E quem faz essa narração? Marcos é uma das pessoas. Eu sou uma das pessoas que faz a narração lá no planetário, né?
Você faz? Eu faço narração do A gente tem planetário. toda uma equipe lá. E o interessante das sessões aos finais de semana e feriados é que a primeira sessão das 13h30 é uma sessão voltada para o público infantil. Então a nossa linguagem é mais para os pequenos, certo. né? E das 16 horas da segunda sessão já é uma linguagem mais adulta, com conteúdo E o que mais muda adulto. nessa negócio? Olha a estrelinha. Também. É nesse tipo de abordagem que a gente trabalha. A interação também, E né? As o crianças devem vibrar, né? As crianças elas Sim, adoram, sim. né? É incrível como as crianças têm uma relação emocional com a astronomia. E o bacana do planetário é isso. E a nossa intenção é essa também. Além de mostrar para as pessoas olharem um pouco mais para o céu, é estimular as crianças desde cedo e se enveredar nessa ciência que é tão fascinante, né? Que é a E esse é um astronomia. diferencial do nosso planetário também, comparado com outros que tem no Brasil, que o fato de nós termos sessões ao vivo, narradas ao vivo, ela permite também a interação com o público. Isso é uma coisa que nós fazemos lá desde a inauguração. A interação com o público. Às vezes você realmente fazer uma pergunta, o público responder e você interagir. Ah, tá, tem pergunta. A tem gente isso, faz tem- momentos A gente faz assim. tem toda essa interação Exatamente. com o público. Exatamente, Mas porque eu- os planetários tendem a, tradicionalmente, fazer algo mais expositivo, né? Muito Mesmo ao interessante. vivo, mas a gente tem esse Agora, Marcos, você fica em todas as sessões, então, para fazer a narração, ou existem outros narradores? Não, tem outros narradores, né? Que fazem também. São os DJs, digamos assim, A gente brinca que eu sou um Os showman. MCs, MCs. Mas é bem isso mesmo. Tem uma equipe, né, que já escalada para fazer as sessões aos finais de semana. Eu Como é tô que é a lá também. abertura? Alô, meninos, meninas, como é que é? Exatamente, a gente agradece a presença deles, né, e começa a explicar o que a gente vai falar um pouquinho, né. A gente fala um pouco sobre a sessão e aí a gente escurece tudo, mostra as estrelas e a gente começa a fazer reconhecimento do céu. Então a gente começa a falar sobre as estrelas, o nome das estrelas, a gente fala um pouco sobre constelações, a gente fala muito sobre mitologia, principalmente a mitologia grega, que está bem envolvido aí com as constelações, e aí a gente vai envolvendo o pessoal. Da dívida grega também. Ainda mitológica. no problema econômico grego a gente não conseguiu ainda tocar, que é um problema bem sério. Você né? tem que decorar tudo, né? Você sabe, mas um outro narrador que não tem a tua formação, porque se escurece não dá para ler o texto. Não, na verdade eu até costumo falar que o narrador, o seu livro, a sua folha de leitura é o céu. Então a gente consegue mapear, fazer um mapa mental do céu e a gente consegue ver as constelações e ali a gente começa a criar links e contar uma história, né? Então o céu, na verdade, é o nosso livro, é a nossa colinha. E são 50 minutos ali São falando. 50 minutos. Não pode deixar falando... cair a peteca. Não. Exatamente. E nessa interação o tempo todo com o público, trazendo o público para a gente e tentando fazer com que eles se envolvam cada vez mais, né? E todos vibram, né? Não só as crianças, Todos porque as vibram. crianças se fazem acompanhado do pai Exatamente. responsável. E cada sessão é uma sessão única, né? Porque nós temos sessões ao vivo. Então, o Marcos narra, Maiara, Isabela, Bruno, Juliana, todos narram. Cada um coloca Claro, sua a visão, sua coloca a sua personalidade, personalidade. E quando o público também, sendo cada sessão um público diferente, as sessões, elas tomam... Existe um roteiro básico, mas elas vão tomando realmente direções diversas, dependendo ali daquele momento, né? Então é algo fantástico, realmente só estamos lá. Ô Marcos, e qual é a hora que as crianças mais vibram? Principalmente na viagem aos planetas, eles gostam bastante, eles adoram o planeta Saturno, né? Mas o que é unanimidade na sessão é quando a gente mostra o céu sem poluição química e luminosa. É quando a gente coloca o céu de 6.000 estrelas, emociona todo mundo. Criança, adulto, idoso, pessoas saem chorando da sessão, porque é um momento muito bonito, né? Sim. Que a gente costuma falar que é um momento onde a gente pode viajar no tempo, a gente consegue ir para há 300, 400 anos atrás, onde não tinha iluminação pública, não tinha as fábricas para poluir a atmosfera. Então é um céu perfeito, né? Que a gente consegue ver vários objetos. O que é uma estrela cadente? Não, você responde depois dos comerciais, pode ser? Pode ser. Porque a gente olha toda hora, a gente vê, no interior principalmente, triscando. Eu não sei se é um meteorito, se é Celi Campelo. É banho de lua. A luz do luar. Ó, essa música tem, ó. Toma um banho de lua. Vamos fazer um rápido intervalo, saiam de fina, como quem não tá querendo, e já a gente volta. Censurar ninguém. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais,
Viagem à Lua, com o Daniel Rutkowski Soler, coordenador científico do Planetário e do Teatro Digital Johannes Kepler, e o Marcos Pedroso, educador do Planetário e também do Teatro Digital Johannes Kepler. Já estamos na nossa reta final, não é? Então a gente tem que fazer um resumo bem bacana para os nossos amigos de casa, porque é impraticável, é impossível você não conhecer o Planetário. É algo assim realmente fantástico. Porque a pessoa que às vezes não tem noção, é um cinema, vai passar lá a lua, as estrelas. Não, é muito mais do que tudo isso. É uma coisa emocionante. Sim. Se a pessoa bobear, chora. Sim. Tanto que ao longo da minha história aí de trabalho, né, já são aí cerca de 10 anos trabalhando em planetários, agora no Planetário de Santo André, realmente são várias notícias que eu ouço, né, das pessoas relatando, né, de terem ido uma vez no planetário, muitas pessoas mais idosas falando que no passado foi no planetário e aquilo marcou para sempre a vida delas, e as crianças hoje em dia também, realmente é um momento muito especial. Tem muitas pessoas que eu conheço que foram trabalhar com astronomia por um dia terem ido assistir uma sessão de planetário nas suas vidas. Então, planetários são lugares ímpares, são lugares que realmente nós convidamos fortemente pessoas que estão aí agora, venham, né, ao Planetário de Santo André, vocês não vão se arrepender. Eu sempre falo aqui que um filme, uma frase de efeito, um livro, um conselho de um amigo podem mudar as vidas da gente, ou a vida da gente. No caso, vamos incluir o planetário, que pode acontecer também que algo aconteça em você e que desperte a sua paixão, não é? Para esse campo, é um campo fantástico. Exatamente. O planetário é essa ferramenta de inspiração, né? Eu acho que a grande intenção nossa, como o Daniel falou, tem um grande apelo emocional, né? Muitas pessoas que vão visitar a gente lá, o nosso trabalho, saem dali olhando o céu com outros olhos, né? Com mais carinho, né? Com mais atenção. Então, eu acho que essa ferramenta de inspiração que é o planetário, né? A astronomia. E para a gente se sentir bem na vida, nós temos que nos enquadrar. Essa é a frase certa. Sabedores, mais ou menos, de onde nós estamos no universo, não é? Você sabe que os homens que foram para a Lua, os astronautas, eles voltaram meio diferenciados. Eles voltaram com uns pensamentos, como é que eu diria, mais elásticos, não é? Porque olha que não é fácil, você está na Lua, e você olhar de lá, ver a Terra, ou mesmo esse caminho, eles têm uma outra visão. Sim. Não é que nem conhecer um país, não é? Eu li também uma vez uma conclusão, você pode ler 300 livros sobre Paris, você pode ver clipes sobre Paris, você pode conhecer bairros de Paris pela televisão, tem agora aquele programa Conheça o Mundo por Cima. Tudo isso equivale a meia hora você andando a pé na River Gauche, por exemplo. Nada como vivenciar. Nada, não tem como. O cheiro que você sentiu, o que você viu, mesmo sendo em meia hora, se contrapõe a 300 horas de estudos. É interessante isso. Então, essa visão que eles tiveram lá da Terra, só eles tiveram. Sim. Eu não me recordo agora qual, porque foram 12 astronautas que já pisaram na Lua, né? Eu não me recordo agora qual deles que relatou que realmente durante um bom tempo sofreu de depressão depois de ter voltado, porque eu vou passar o resto da minha vida sem fazer nada tão grandioso como aquilo que eu fiz. Claro. Então é algo chocante você imaginar, poxa, fui um dos primeiros a colocar o pé no satélite natural da Terra, bilhões de pessoas viveram na Terra, olhando para ela aqui, nunca tiveram essa chance que eu tive, né? E depois eu volto, né? Tem aquele momento, né? Todo mundo me vendo, e aí, caramba, né? Nunca mais eu vou ter essa oportunidade, né? Não é algo que... Mas, claro que nós temos essa esperança, né? Eu gostaria muito, né? Talvez até o fim da minha vida eu não tenha essa oportunidade, mas acho que os nossos filhos, netos, bisnetos aí, provavelmente vão ter essa oportunidade, né? Porque construir base na Lua é algo que é natural, vai ser realmente décadas, no máximo aí 1 ou 2 séculos, a gente vai se estabelecer na Lua, Marte e outros lugares, e isso vai se tornar corriqueiro.
Da mesma maneira que hoje a gente pode pegar um avião e ir para Paris, por exemplo, a gente vai poder pegar uma espaçonave e passar umas férias lá na Lua. Certamente isso vai se tornar algo corriqueiro, algo do dia a dia. E que seja por turismo, né? Porque do jeito que nós estamos tratando a Terra, nós vamos ser obrigados a cair fora uma hora daqui, porque terremoto, maremoto, vulcões, a Terra está respondendo. O degelo. Exatamente. O degelo. Chega um momento que vai ser impraticável viver no planeta, a gente vai ter que desbravar outros mundos, né? Vários filmes já falaram isso, até desenhos, né? Aquele desenho Wall-E, né? Foi um desenho que também colocou esse ponto, né? No caso ali era o problema do lixo, né? Os seres humanos teriam supostamente, né, devastado a Terra e aí colocou quase toda a humanidade numa nave para voar pelo espaço, né? E depois voltar. Então realmente é um assunto bastante importante, né? Temas de filmes, comédias, mas também é um assunto muito importante. Daniel e Marcos, para quem mora em outros municípios, né? São Caetano, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, São Paulo, né? Nós estamos dando um showzinho em São Paulo com a Cidade da Criança, com o Parque Sabina, tá bonito isso, tá bonito isso. Como é que faz para chegar no Sabina? Acho que você conhece melhor aqui a região. A Sabina fica na Avenida Juquiá, né? Você vem pela Pereira Barreto, por exemplo, quem vem de São Bernardo, quem vem pela Anchieta, quem vem pelo Imigrantes. Exatamente, ali tem o shopping, né? ABC também, tem o Parque Central, que é do lado da Sabina, que são pontos importantes de referência para quem... Então, chegou no shopping, em vez de entrar no shopping, você vira para a direita. Exatamente, vem ver o planetário, depois vai para o shopping. Quem vem de São Paulo vem pela Anchieta, acho que é um caminho bom. Vem pela Anchieta, tá certo. Se vier pela Avenida do Estado, tem que fazer outro caminho. É um pouquinho mais complicado. Eu, pelo menos, tenho vindo sempre pela Anchieta. Vem pela perimetral, faz o balãozinho certinho, sei lá, dá um jeito. O importante é saber onde fica. Para não ficar batendo perna, que nem diz o outro, né? Então fica em frente praticamente ao shopping ABC. Isso, chegou ali. Fica do lado do Parque Central também. Né? E o planetário é uma das atrações, né? Nós temos o Pinguinário. Sim, exatamente. Né? Que é muito legal. Nós temos a área dos dinossauros, que é fantástico também. Aliás, chegaram 3 dinossauros novos, né? Nós estamos reformando um que está ficando lindo. Eu estou brincando, mas chegou o T-Rex. Pois ele está sendo reformado. Mas como aí? Estão montando um? Então eles estão reformando um que está ficando muito lindo. E dinossauro não morre, bicho, a gente reforma. Vai fazendo umas plásticas, né? E tem o aquário também, onde tem tubarões, tem raias, né? A Sabina é uma escola fantástica, né? Uma escola diferenciada, muito interativa. As crianças adoram visitar. Né? E para os senhores professores, né, que estão nos vendo, nos ouvindo, tem excursões para as crianças das escolas, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, toda a rede municipal de Santo André constantemente visita o planetário, né? Então, as crianças que estão assistindo agora, que frequentam as escolas de Santo André, certamente, se não conhecem, vão vir a conhecer a Sabina, porque faz parte do programa de estudos, né, a visita anual ao espaço da Sabina. Né, mas também nós oferecemos, né, sempre também atividades para outras escolas, né, escolas da rede estadual, escolas particulares, desde que seja feito um agendamento prévio. Né, então, realmente, os professores podem sim nos procurar a Sabina, procurar o planetário, para trazer seus alunos. Realmente vai ser Quais muito bom. Os benefícios que a viagem do homem à Lua trouxeram até hoje para o ser humano? Eu acho que os spin-offs são uma coisa bem interessante. A gente fala muito sobre os spin-offs, que são os objetos que vieram depois dessa corrida espacial que a gente fala, né? Até telecomunicações, por exemplo, né? Os celulares, né? Toda essa tecnologia veio desse período aí. A gente costuma dizer que até a fralda do bebê tem tecnologia espacial. Então tem muita coisa aí, muitos produtos que a gente utiliza no dia a dia. Eu ouvi falar muito do travesseiro do astronauta. Exatamente, também tem a palmilha de um tênis, né? Então tem muita coisa que a gente utiliza no dia a dia que a gente nem sabe que veio desse período aí, dessa conquista do espaço, da conquista à Lua, né? Tem muitos materiais, muitos. Então, mas eu não vi um filme que o astronauta durma. Eles não têm condição de usar o travesseiro. Aí começa a aparecer colchão do astronauta, cueca do astronauta. É interessante, né? Hoje em dia a gente tem agora a Estação Espacial Internacional, então existe todo um trabalho realmente de adaptação dos seres humanos a esse mundo, né? A esse espaço
onde você fica com a sensação de não ter gravidade, por exemplo. Então é muito interessante você, por exemplo, ver filmagens que são feitas hoje em dia dentro da estação espacial, os astronautas dormindo em pé, ou eventualmente um deles entrando, saindo de um compartimento, entrando em outro, e ele está em pé e de repente ele vê outra pessoa de ponta cabeça ali, porque não existe cima e embaixo. Então você vai se adaptando ali dentro. Realmente é um espaço bem diferente que muito provavelmente quando as viagens aí pelo espaço se popularizarem, nós tivermos esse turismo espacial, as pessoas, né, comuns do dia a dia vão também vão sentir isso, né, essa coisa de você estar num ambiente com ausência de gravidade, aparentemente. Agora, a gente pode imaginar o controle emocional que um astronauta tem para ficar 5, 6, 10 meses no espaço, numa estação orbital? Pois é um trabalho difícil, né? São realmente para poucos atualmente, realmente é um trabalho de anos, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil a gente só teve até hoje, uma pessoa, né? O Marcos Pontes, que conseguiu ser uma pessoa que trilhou todo o caminho até chegar. Exatamente. E ficou, né? Ele foi para a estação espacial. Antes de ir para o espaço teve uma série de treinamentos psicológicos, físicos, né? Que um astronauta precisa ter essa capacidade física e psicológica para enfrentar esse ambiente inóspito que é o ambiente espacial, né? Você iria numa dessa, Marcos? Eu iria, porque o meu filho adora astronautas. Mas você já, para começar, você vai ficar 6 meses longe do teu filho. Pois é, né? Numa cápsula lá. Mas só de perceber eu acho que nem para fugir da sogra eu vou numa dessa, cara. Eu prefiro enfrentar a velha. Eu gosto da minha sogra. Iria, Daniel? Eu iria, sim, também. Eu gosto muito da minha sogra, mas eu iria. Mas eu iria, sim, porque é um sonho também. Eu acho que é um sonho, tem vários sonhos que eu tenho ainda, que eu gostaria de realizar, por exemplo, ver as auroras, por exemplo, ver neve mesmo, eu nunca vi, mas ver as auroras boreais, austrais, ver a Terra de cima, realmente seria algo fantástico. Quem sabe, né, até o final da nossa vida, quem sabe o preço já seja razoável para a gente poder pagar e para poder fazer uma viagem dessa. Esse turismo espacial, pelo menos nas primeiras décadas, vai ser caríssimo. Sim, certamente. Vai ser coisa de milhares e milhares de dólares. Como tudo, é sempre primeiro os mais ricos, né, mais abastados, e depois vai se popularizando. Vai se massificando, os preços vão caindo, né? A tendência é que no futuro esse tipo de viagem seja acessível a todos, né? Sim. Assim espero. A gente precisa estar vivo para... Não, certamente. Eu não sei se a gente vai estar vivo até lá, mas certamente as próximas gerações vai ser algo corriqueiro. Agora, o Marcos, qual é a reação das crianças, né, quando começa a passar o natural, né, o filme? Antigamente falava natural quando o filme era da natureza. O filme natural, na parte de emoção, né? Eles gritam, eles pulam, eles ficam quietinhos, eles perguntam, eles se mexem na cadeira. Qual é a reação, não é, que o céu faz na cabecinha dessas crianças? É uma algazarra boa, né? Uma algazarra boa. Assim, algazarra do bem. Uma algazarra do bem. Eles adoram, né? Principalmente quando fica escuro, as estrelas aparecem, é uma gritaria geral, mas é uma coisa bonita de se ver, né? Que eles estão entusiasmados com a ciência, é muito bonito isso, perceber a reação delas nesse momento, né? Mas é uma algazarra do bem, assim, muito bom. Então, legal, porque são oportunidades que eu não tive quando eu era menor, nem vocês tiveram, né, quando pequenos. Não, eu não tive a oportunidade de conhecer um planetário quando criança, né? Agora, esse pessoal dessa geração tem essa chance, né? A gente estava falando um pouquinho sobre tecnologia, né? Agora tem essa oportunidade de conhecer esse tipo de ambiente, né? Então é bom e é importante a gente o tempo todo incentivar o estudo da ciência por parte das crianças, né? O Daniel, se tivesse tido essa chance, ele já teria optado, não é, pela engenharia da tecnologia antes, né? Acho que sim. Acho que quem sabe só fui conhecer realmente um planetário quando vinha trabalhar em lá no Parque do Carmo, realmente teria feito diferença na minha vida. Eu acho que eu teria já me aprofundado bem mais, né, nesse conhecimento já desde mais cedo. Mas acho que para nós que trabalhamos com o planetário, realmente é algo muito gratificante, algo muito emocionante, né, de você estar ali realizando, você vendo, né, o fruto do seu trabalho ali, principalmente, né, no caso da criança, ela se empolgando, se interessando se motivando e saindo dali falando, puxa, que legal astronomia, que legal ciência. Eu acho que essa é a coisa mais importante
do nosso trabalho, assim, pelo menos eu sinto isso, essa coisa do feedback, saber que você está fazendo a diferença ali, está abrindo a cabeça das pessoas para novos conhecimentos, para a ciência, realmente para nós é muito bom trabalhar lá. É bonito de ver, né, porque a gente que gosta de ciência, que divulga a ciência, de certa maneira, no passado a gente foi influenciado por outras pessoas. E agora a gente percebe no papel de poder influenciar os pequenos, né, de certa maneira é uma a gente está responsabilidade. retribuindo o que claro. fizeram para a gente, né? Isso é muito bom. E repito, insisto, motivando, né? De cada 100 crianças, se vocês motivarem uma para seguirem a profissão, né? Muitos vão ficar tocados, vão mudar de personalidade, vão se interessar por ciências correlatas, paralelas, mas outros tantos vão seguir fielmente a carreira científica. E isso é muito importante. E o nosso país é tão carente, né, de ciências, de cientistas, né? Então, o planetário e outros espaços têm esse papel importante para que o Brasil cresça nesse ramo da ciência, né? Se torne potências também científicas, né? E a gente tem esse papel, essa responsabilidade de divulgar de uma maneira rigorosa, né, com conhecimento científico e não de maneira que você encontra por aí, eventualmente, erros em livros didáticos, em revistas, em jornais, e a gente tem esse papel de também mostrar a ciência de uma maneira interessante, cativar o interesse, mas ao mesmo tempo correta para ensinar também. Perfeito. Daniel Rutkowski Soler, coordenador científico do Planetário e do Teatro Digital Johannes Kepler. Obrigado, Daniel, por ter vindo. Obrigado, Um forte abraço a você. Obrigado pelo material também. A nossa equipe foi lá, foi muito bem recebida. Muito obrigado. Fica o convite para vocês visitarem lá o Planetário. Muito obrigado. Se Deus quiser, iremos. Agradecemos também Marcos Pedroso, educador do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler. Olha, gente, agendamento de visitas pelo 4422-2017. Marcos, um abração, obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite e reforçando aí, venham visitar o Planetário, que vale muito a pena. Obrigado, gente. Voltaremos amanhã com um novo tema e novos convidados. Um abraço, como se diz lá em Roma, na Itália. Ciao, bella. Ci vediamo domani. Fui. Tchau.